Olá, olá, olá. No dia 30, também conhecido como depois de amanhã, sábado, às 3 da tarde, eu lanço meu segundo romance aqui em Campos do Jordão, que é um livro chamado Depois do Último Dia, que é esse livro aqui. Bom, é um livro que sai pela Literalux, não é? O primeiro romance, Barra dos Meninos, eu lancei pela Penalux, que é a mesma editora, só que na época era o Tonho França e o Wilson Gorge, e depois o Tonho saiu, agora só ficou o Wilson. Então, o que era Penalux agora se chama Literalux. E é um livro que reflete um período da minha vida marcado por internações, exames, um período complicado, um período conturbado do ponto de vista pessoal, né? Internação hospitalar, não que é legal. E, enfim, digamos que de 2022 para cá, a gente tem tido um pouco essa rotina de hospitais e tal, por conta de questões familiares e uma própria minha que aconteceu em dezembro de 2023. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a capa, por exemplo, é um quarto de hospital, é a entrada de uma ala hospitalar, né? E o livro tem a apresentação da Adriana Harger, que é uma amiga, uma parceira, uma escritora de primeira linha, né, de ponta, presidente da Academia de Letras aqui de Campos do Jordão, que me ajudou a fazer a revisão, assim como no Barra dos Meninos. A Adriana é uma grande parceira e ela participa mais uma vez aqui com a leitura, não só com a revisão, mas com a apresentação. O livro conta a história de um personagem principal que se chama Gessandro. O Gessandro, ele é um trabalhador, né? Ele é um porteiro, trabalhador de um condomínio na cidade de Santos, um prédio de alto nível, de alto luxo, de alto padrão, na ponta da praia. E ele está internado para tratamento de uma infecção. Então, enquanto ele está internado, esperando essa infecção se dissipar, para ele poder voltar a trabalhar, ele começa a fazer observação do entorno, né? Do quarto, das rotinas de trabalho, né? Da enfermagem, dos medicamentos, dos médicos que passam, da comida, dos cheiros, né? E começa também a relembrar, a contar um pouco, tentar ordenar o seu pensamento quanto à sua história de vida, né? Quanto à sua trajetória de vida desde a sua infância na Paraíba até aquele momento em que ele está lá em Santos tentando se recuperar dessa doença. Né? Por que é que ele sai da Paraíba e vem para Santos? Né? O que foi que ele encontrou lá no sudeste, né? No sul maravilha do país? As suas impressões, a mudança drástica de relações humanas, de ambiente, de paisagem, de hábitos, né? De cultura, a questão da mãe, né? Tem uma presença poética, que é a história do Mar de Chocolate, que é o mar de lá, de Santos, em contraponto com o Mar das Águas do Varadouro, lá em João Pessoa, né? E à medida que os dias passam, à medida que as coisas vão caminhando, que os tratamentos começam a fazer efeito ou não, né? Ele começa a perceber que existem algumas coisas no seu tratamento que, enfim, não era bem aquilo que ele esperava, e como é que foi essa chegada em Santos. Enfim, Gessandro é um brasileiro de pouco estudo, de pouca formação pedagógica, vamos chamar assim, acadêmica, que faz o que dá, como pode e que quer voltar para casa. Basicamente é isso. Né? Existem algumas figuras fantásticas, né, que aparecem ao longo da narrativa. Existem os companheiros de quarto, que são aqueles que começam a entrar e sair do quarto e ele não sai, ele fica lá. O livro teve uma boa recepção das pessoas que leram até aqui, como Armando Milione, Nelson Miguel, Fernando Andrade, principalmente Fernando Andrade, do site Literatura e Fechadura, gostou muito.
e acabou fazendo um comentário muito interessante sobre a obra, né? Eu vou abrir aqui aleatoriamente. Assim, existe uma questão que é existe uma questão que é muito pontual, que me foi colocada numa das entrevistas que eu dei, eu acho que foi para o Fernando, né? O Fernando falou, mas o Gessandro é um cara ingênuo. Assim, ele é um cara ingênuo, de pouca formação, né? Que acredita nas pessoas. Agora, volta ao tema do Nordeste, né? Assim como o Barra dos Meninos volta ao tema do Nordeste, da história dessa diáspora, dessa migração. Isso vai estar bastante presente, por exemplo, na entrevista de emprego que o Gessandro tem com o síndico do prédio para começar a trabalhar lá. O prédio se chama Fantine, que é aquela personagem histórica, uma das personagens mais fantásticas da história da literatura universal, que está presente em Os Miseráveis. Quem leu Os Miseráveis não tem como não lembrar da Fantine, que é aquela moça que é sofrida pra caramba, né? Cuja filha é a Cosette, e a importância do Jean Valjean, enfim, é o primeiro tomo dos 3 tomos de Os Miseráveis, tem a presença constante da Fantine, que tem uma história trágica. Então o condomínio tem o nome de Condomínio Edifício Fantine. O livro ele é dedicado, tem muita essa história dos miseráveis, né? Aqui é mais um símbolo, né? Por exemplo, a epígrafe do livro, ela diz: a sociedade é culpada por não prover educação universal gratuita e deve responder pela escuridão que produz. Se uma alma é deixada na escuridão, pecados serão cometidos. E a responsabilidade não é de quem comete o pecado, mas daqueles que causam a escuridão. Essa é uma frase de Victor Hugo, Os Miseráveis, e o livro ele é dedicado ao meu pai, né, que tem essa história da diáspora nordestina, né, e é também uma homenagem, ele é dedicado ao meu pai, mas ele é em homenagem a 3 cidadãos recentemente falecidos e cuja história de vida e cuja trajetória cultural se assemelha muito com o mote do livro. Então o livro é dedicado à memória de Jesus Anacleto Rosa, Luiz Pereira Moisés e Reinaldo Calles, pessoas que viveram aqui em Campos do Jordão. Bom, ele tem um sonho, né? O personagem principal tem sonho de ser um jogador de futebol, né? Ele joga futebol, ele gosta de futebol. O pensamento é um pensamento um pensamento desordenado, confuso, como é o nosso, né? Pensamento desordenado e confuso, e como são particularmente desordenados e confusos os pensamentos de quem está internado. Página 72 tem a presença do Pedro, que é o zelador, né? Então o Gessandro é o personagem principal e o Pedro é o zelador, que é o amigo dele, que foi quem arrumou o emprego para ele. Então é assim. Acabou que na hora de sair para ir no centro, caiu uma chuva daquelas e não fui em lugar nenhum. Que diabo. Mas não fui mesmo porque fiquei pensando que manhinha, que era muito católica, não ia gostar nada de ver o filho dela indo nessas coisas, espiritismo e macumba. Bem faz quem em sua casa fica em paz, dizia ela. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Coisa que nunca entendi foi esse eia no meio da reza. Eia não é negócio de cavalo, de égua? Vem rodar no meu terreiro, boi luzeiro. Vem soltar fitas na seca. Vem tocar fogo no mundo. Veja, o quarto não era meu, era do prédio. E eu estava ali porque me convidaram para ficar mais perto do serviço e não tinha despesa de água, luz nem aluguel. Ou seja, era o salário livrinho no fim do mês. Até marmita eu recebia todo dia. Manhã não ia gostar de me ver arrumar confusão por causa de uma história muito da mal contada, que era aquela da mulher morta que apareceu na portaria. E depois choveu justinho na hora que eu estava para sair. Não era mesmo para ir. E depois eu tinha falado ao Pedro que ia na portaria procurar o endereço na lista telefônica e não fui nada. Desisti no meio do caminho. E depois não gostei daquele jeito dele comigo, até parece que eu tinha feito alguma coisa errada. Saí no fim da tarde para comprar
um pão com mortadela para comer à noite com café quando desse fome. Isso se não tivessem sumido com o café da portaria, que eram duas coisas que ultimamente andavam subindo na portaria: papel higiênico e café. Certa feita, o Pedro disse que ia falar com o Dr. Afonso para começar a revistar as mochilas de todos os funcionários na entrada e na saída do serviço para ver quem é que estava levando as coisas da portaria para fora. Ou então, se esse negócio de sumir coisa não parasse, os porteiros é que teriam que comprar papel higiênico, café e açúcar do próprio bolso, que ninguém tinha que roubar nada do condomínio. Açúcar também, Pedro? Açúcar também, sim senhor. A não ser que vocês queiram tomar café amargo. Café amargo. Pensando bem, é até bom, que emagrece. Parou de sumir café, mas papel higiênico não. Pedro começou a chamar a gente de cambada das pregas frouxas. A gente ria. Fazer o quê? Depois ninguém falou mais nada. Ninguém ficou sabendo se as coisas continuavam sumindo da portaria ou não. É um livro narrado em primeira pessoa, um livro que eu gostei muito de fazer, um livro que levou aí talvez um ano na sua elaboração, contando essa história toda, e que me deixa muito feliz de ter trazido à tona. Benilson, onde que entra a história da diáspora nordestina? A história da diáspora nordestina vai entrar pelo fato de Gessandro, o personagem principal, ter que sair do seu local de origem na Paraíba para vir para Santos, e tudo o que acontece aqui. Então, assim, Gessandro faz parte de um fenômeno migratório, de uma diáspora, vamos chamar assim, forçada, de alguém que sai do seu local de origem e vem para cá. E faz parte desse contingente imenso de brasileiros que é obrigado a migrar. É claro que não dá para aprofundar a questão da diáspora nordestina num livro de 135 páginas, mas é a microhistória, é a presença da microhistória, é a presença do indivíduo, e que a partir de contar a história desse indivíduo, a gente pretende jogar luz sobre esse fenômeno socioeconômico que é o da migração de nordestinos para outros cantos do país, não só sul e sudeste, mas o norte também. É um livro de linguagem muito simples, é um livro, não é um livro de grandes filosofias ou de grande aprofundamento, é um livro literário, né, como eu disse, narrado em primeira pessoa, que tem alguns elementos fantásticos, é uma pessoa simples, do povo simples, de pouca formação, contando parte da sua própria história e narrando exatamente aquilo que lhe vai no espírito, no coração. É um bom livro, gostei muito de fazer. O lançamento é agora, sábado, dia 30, às 15 horas, na Miriri Café, aqui em Campos do Jordão. E eu, modestamente, continuo apresentando a minha visão de mundo acerca do Brasil, principalmente. Né? Eu penso que o papel usar a literatura, a partir da literatura, você jogar luz sobre as principais discussões acerca da formação do povo brasileiro. Depois do último, assim como o Barra dos Meninos, que é o primeiro livro, depois do último dia tenta fazer isso, tenta apresentar uma visão de mundo do autor com relação à formação de parte da sociedade brasileira. É isso. Depois do último dia, editora Literalux, acho que vale a pena a leitura.